Vou mostrar 6 das fotos mais convincentes do pé grande já registradas, que seguem sem explicação mesmo após análise de especialistas. Vamos analisar por que acredito que as evidências mostram que essas fotos são totalmente autênticas e não farsas. Depois, você pode decidir por si mesmo. Número 1. Foto de câmera de trilha de Alberta, 2012. Foto tirada em 2012 por um caçador com armadilhas em área rural de Alberta, Canadá. A figura está sentada em uma área de floresta baixa e folhagem e parece estar bastante relaxada, com proporções que claramente não são humanas, mas que se aproximam mais das proporções humanas do que os céticos teorizam que seja, que é um urso. Tanto ursos pardos quanto ursos negros são nativos de Alberta, mas alguns detalhes dessa foto fazem com que a explicação de ser um urso pareça bastante improvável para mim, sendo o principal deles o braço no lado esquerdo da imagem. Este é um braço grande e musculoso, com o que parece ser um músculo tríceps, visivelmente flexionado sob a pelagem grossa de cor marrom avermelhada na parte superior do braço. Descendo mais, você vê o que parece ser um cotovelo travado e, em seguida, o leve inchaço do músculo do antebraço da criatura, à medida que o braço e o pulso se misturam com a vegetação e folhagem onde a criatura está sentada. Também temos o que parecem ser ombros largos, vistos por trás, é claro, e uma cabeça cônica, praticamente sem pescoço, que é um detalhe muito frequentemente relatado em avistamentos do pé grande. Você frequentemente ouve falar daquela cabeça cônica, muitas vezes em formato de trapézio, que fica em cima dos ombros sem nenhum pescoço para fazer a ligação entre a cabeça e os ombros. Parece ser isso que estamos vendo aqui. Novamente, nada nesses ombros ou no formato da cabeça me lembra um urso, seja urso negro ou urso pardo. Nenhum deles tem esse formato. Não conseguimos ver muito bem o braço direito, mas ele é meio que sugerido pela posição do que parece ser o ombro direito. E no lado direito da imagem, vemos o que parece ser uma perna um pouco dobrada, talvez em um ângulo de 100 graus ou algo assim, à frente da criatura. Basicamente, parece que está sentado sobre o próprio traseiro, apoiado para trás nos braços, que estão esticados e relaxando nessa vegetação e folhagem. Céticos também sugerem que seria só um homem vestindo traje ghillie. Apesar de ser mais parecido com as proporções humanas do que com qualquer urso que conheço, ainda não é tão próximo. Braços longos e musculosos, pelo grosso marrom avermelhado, total ausência de pescoço. Nunca vi um traje ghillie parecido com esse. Especialistas analisaram e estimam que, em pé, essa criatura teria pelo menos 2,10 metros de altura. Eu não conheço muitos homens desse tamanho, e também não conheço muitos trajes ghillie que venham nesse tamanho. Aparentemente, foi capturada por uma câmera de trilha automática, então não há um fotógrafo por trás da lente, o que reforça ainda mais a ideia de que não foi uma imagem encenada. A distância, a imobilidade e a composição indicam um momento fortuito, difícil de descartar, na minha opinião. Número 2, a série da câmera de trilha dos Jacobs, de 2007. Capturadas em 16 de setembro de 2007, na Floresta Nacional de Allegheny, na Pensilvânia, essa série de imagens foi feita pela câmera de trilha Bushnell, da família Jacobs. Você pode ver que há uma criatura aqui curvada, meio que no meio de um passo, andando de 4, que à primeira vista você pode pensar ser um urso mais magro do que o normal. Mas uma das imagens deles, na verdade, mostra um filhote de urso, na verdade 2 filhotes de urso, sendo que um deles está praticamente no mesmo lugar. Onde essa figura estranha está, e você pode ver que o formato e as proporções do urso, em comparação com a criatura anômala, são bem diferentes. Também foram feitas comparações entre essa figura e grandes símios, como chimpanzés. E o que você vê é que os dois são, na verdade, muito parecidos. Na verdade, o braço longo visível no lado esquerdo da imagem e as pernas mais curtas e abertas são incrivelmente semelhantes em proporção às dos chimpanzés. E sabe-se que os chimpanzés costumam assumir essa posição, que é meio termo entre o do movimento quadrúpede e o bípede.
quando eles estão pegando algo do chão, como um pedaço de comida, por exemplo. A parte superior das costas curvada e a cabeça quase invisível também são outra posição característica que os chimpanzés e outros grandes primatas assumem. Então a pergunta é: o que um chimpanzé ou outro grande primata estaria fazendo no meio da Floresta Nacional de Allegheny, na Pensilvânia? Agora, a Comissão de Caça da Pensilvânia disse que provavelmente era um urso com sarna. Mas, novamente, ursos simplesmente não têm membros longos assim, e eles não se curvam na cintura nem andam dessa maneira. As proporções dos membros aqui se assemelham mais às de um membro da linhagem humana do que às de qualquer mamífero norte-americano conhecido. Também há uma segunda imagem da criatura capturada, alguns segundos depois, onde ela está ainda mais curvada na cintura e nas costas, quase dobrada ao meio, na verdade, e isso reforça ainda mais a ideia de que isso não poderia ser um urso. Essa não é o tipo de posição contorcida que ursos conseguem assumir, especialmente com o volume que eles têm na região do abdômen. Grandes primatas, como chimpanzés, conseguem e assumem posições assim. Mas é claro, não existem grandes primatas nativos da América do Norte que sejam aceitos pela ciência convencional. Número 3, as fotos do Skunk Ape da Flórida de 2000. Tiradas em 8 de julho de 2000, essas duas fotos foram enviadas anonimamente ao departamento do xerife do condado de Sarasota, Flórida. Elas são agora conhecidas como as fotos do Skunk Ape de Myakka. As fotos vieram com uma carta escrita à mão por uma senhora idosa que alegava que essa criatura roubava maçãs do quintal dela todas as noites. Ela temia que pudesse ser perigoso, então tirou essas fotos, achando inicialmente que era um ladrão humano. Ela não conseguia enxergar muito bem no escuro. Ela tirou essas fotos da varanda numa noite, quando ouviu que estava roubando suas maçãs, voltando e fazendo alguns barulhos na folhagem, e aparentemente era isso que estava roubando as maçãs. A criatura está, claro, parcialmente encoberta por palmeiras anãs, mas claramente tem um rosto largo, parecido com o de um macaco, um maxilar enorme. E o estranho aqui é que ela tem olhos posicionados para frente, refletindo com brilho ocular por causa do flash da câmera dela. Agora, muitos teorizam, inclusive aparentemente o próprio marido da mulher, e falaremos mais sobre isso depois, que isso seria um orangotango fugitivo. Escapou de um zoológico, ou talvez alguém tivesse um orangotango de estimação e ele fugiu ou foi solto na natureza da Flórida. Porém, o brilho nos olhos complica essa teoria, pois nem orangotangos nem outros grandes símios apresentam esse brilho. Outros animais, como cães e gatos, têm, mas grandes símios conhecidos e classificados não apresentam brilho nos olhos. O brilho nos olhos sugere fortemente uma espécie de primata anômala, que ainda não classificamos, que possui características que não se alinham com as características que conhecemos nos símios classificados. Diferente de um urso, a criatura não possui focinho protuberante. A largura dos ombros é muito perceptível, o pelo longo e desgrenhado é sugestivo. A iluminação corresponde às sombras, e o ângulo da câmera é consistente com a posição declarada pela mulher. A foto foi examinada por muitos especialistas ao longo dos anos, e não há sinais de manipulação, costuras de fantasia ou qualquer outra coisa que indique uma farsa após uma análise minuciosa. O que considero mais convincente é a exposição dos dentes da criatura, visível nas duas imagens. Ela mostra parte das gengivas e alguns dentes. Agora, embora o brilho nos olhos não seja consistente com a fisiologia conhecida dos símios, a exposição dos dentes é um comportamento bem conhecido dos grandes primatas. Eles não fazem isso para sorrir ou mostrar simpatia, embora testemunhas tenham chamado de uma espécie de sorriso. Grandes primatas mostram os dentes e fazem uma expressão parecida com um sorriso quando estão se sentindo ameaçados ou nervosos, o que você pode imaginar que essa criatura provavelmente estava quando a mulher desceu da varanda e tirou uma foto com flash forte dela. Na verdade, foram duas fotos. Até hoje, ninguém apareceu dizendo que essas fotos são farsas, pelo menos não com fontes confiáveis. E o quintal da mulher aparentemente ainda faz divisa com vários quilômetros de pântano denso na Flórida.
Também há muitos outros relatos na região geral onde essas fotos foram tiradas do que os sulistas chamam de atividade do skunk APE. Esta foto é aparentemente uma cópia da carta que a mulher enviou, junto com as duas fotografias, para o departamento do xerife local. As letras ficaram distorcidas porque só achei uma foto de baixa resolução online. Tentei melhorar com o IA, mas isso piorou um pouco. Tenham paciência comigo. Ela disse: prezado senhor ou senhora, em anexo, seguem algumas fotos que tirei no final de setembro ou início de outubro de 2000. Meu marido diz que acha que é um orangotango. Alguém perdeu um orangotango? Pelas fotos, é difícil saber o tamanho real desse orangotango. Ele está na posição agachada, no meio do movimento de se levantar de onde estava sentado. Ele parou quando o flash disparou. Eu nem vi quando tirei a primeira foto porque estava escuro demais. Quando o flash disparou pela segunda vez, ele se levantou e começou a se mover. Ouvi o orangotango entrando nos arbustos. De onde eu estava, eu diria que ele tinha cerca de 2 metros a 2 metros e 10 de altura, mesmo ajoelhado. Isso é interessante. 2 a 2 metros e 10 já seria alto em pé, mas a mulher diz que essa era a altura dele ajoelhado. Essa criatura devia ser enorme. Quando percebi o quão perto ele estava, voltei para casa. O cheiro horrível dele permaneceu mesmo após sair do meu quintal. O orangotango fazia sons profundos, como hump. Parecia estar mais longe do que realmente estava. Se soubesse que estava tão perto da casa, não teria me aproximado tanto. E ela continua daí, compartilhando mais alguns detalhes sobre o encontro e sua localização. Número 4. Foto de câmera de trilha de Vermont, 2011. Esta foto bizarra foi supostamente capturada em 2011 em algum lugar de Vermont. E enquanto o fotógrafo original permanece anônimo, a imagem ganhou destaque quando foi analisada por Steve Kulls e outros em sua plataforma Blog Talk Radio. Ela mostra o que parece ser uma criatura corcunda, com algum tipo de sarna estranha. Pelo menos é assim que interpreto essas manchas brancas nas costas dela. Para mim, parecem ser sinais graves de sarna. Ela tem uma estrutura de crânio semelhante à de um primata e o que parece ser costas, ombros e uma cabeça, parecidos com os de um humano. Admito que, ao ver essa imagem pela primeira vez, pensei que era um homem com um traje ghillie, e nem dos melhores, para ser sincero. Mas então eu vi esta versão da imagem, com um homem com roupa camuflada, ajoelhado exatamente no mesmo lugar que o ser anômalo. Dá para perceber que é o mesmo lugar porque a árvore é a mesma, parece ser um cedro ou talvez um tamaraque. E a diferença de tamanho aqui é enorme. Este parece ser um homem de tamanho médio, e dá para ver que a cabeça, as costas e os ombros, tudo o que conseguimos ver do ser anômalo à direita, é muito maior em proporção do que o homem à esquerda. Agora, você poderia dizer que a coisa à direita está apenas mais próxima da câmera, mas com base na posição da câmera, estar mais perto também a colocaria mais baixa no quadro. Se o homem à esquerda estivesse mais perto, simulando o tamanho da criatura à direita, também ficaria tão baixo no quadro que seria quase invisível. E esse é o aspecto mais convincente disso para mim. A criatura em si parece meio falsa, para ser sincero. Eu não sei se isso é para ser sarna ou reflexo no pelo das costas dele, mas o tamanho é muito estranho. Agora, claro, sempre existe a possibilidade de ter sido feito no Photoshop, mas me parece que se você fosse colocar um pé grande falso em uma imagem noturna de câmera de trilha, faria um trabalho melhor. Você deixaria mais convincente. O fato disso parecer meio falso é, na verdade, de um jeito estranho, um dos pontos mais convincentes a favor da autenticidade. Isso e, novamente, o tamanho muito anômalo do ser. Fotos de Jean Hebert, abril de 2009. Essas 3 imagens foram tiradas em abril de 2009 por Jean Hebert, em sua cabana no Parque Provincial Lady Evelyn Smoothwater, em Ontário, Canadá. Ela afirmou que a criatura ficou parada por quase 5 minutos antes de se virar e voltar para o Maborará.
O que quer que ela tenha fotografado parece ter ombros largos, ser preto ou marrom escuro, com braços longos e o que parece ser uma testa inclinada, embora seja meio difícil de dizer. A postura é rígida, mas também me parece bastante natural. Não há nenhum enchimento óbvio, nem nada no formato da criatura que pareça falso de cara. E embora esteja escuro e seja difícil de ver, não percebo nenhuma separação óbvia dos componentes do traje. Seja o que for, parece uma forma contínua. O pesquisador Jason Goldring analisou essas fotos e estimou a altura da criatura em 2 metros e 29 centímetros, usando as árvores próximas como referência. As duas primeiras imagens são bem parecidas, mas a segunda está mais distante. A terceira imagem é bastante interessante porque fornece uma visão completamente diferente, uma visão do que parece ser uma criatura semelhante a um primata, olhando diretamente para a câmera. Agora, eu digo semelhante a um primata por alguns motivos. Primeiro, há uma cabeça cônica muito clara e uma arcada supraciliar bem pronunciada, do tipo que vemos em gorilas. Há também algo parecido com um focinho achatado, bem semelhante ao de um gorila. E então, a impressão geral de largura, assim como o toque prateado na pelagem aqui e ali. Embora esse efeito prateado possa ser devido ao fato de que, como está escrito nesta versão da imagem, ela foi digitalmente clareada para torná-la mais visível. Mas, novamente, este é outro caso em que, se fosse uma farsa, você esperaria que fosse de melhor qualidade. Este é outro exemplo clássico de imagem com qualidade muito baixa para ser uma farsa. Se você estivesse tentando criar uma imagem falsa do pé grande usando uma fantasia ou manipulação digital, ou uma combinação dos dois, novamente, você garantiria que fosse mais convincente do que isso. Que ela não estaria tão encoberta pela vegetação, que mostraria mais do corpo da criatura, mais detalhes do rosto, que não exigiria clareamento digital para ver qualquer coisa. E mesmo assim, não vemos nada disso. De forma estranha, é pouco convincente, o que o torna convincente. Também é bastante sugestivo que essas 3 imagens nunca foram muito divulgadas na mídia. Foram enviadas discretamente, acredito que para a organização de pesquisadores de Campo do Pé Grande, para análise e investigação. Mas as pessoas responsáveis nunca buscaram atenção da mídia de nenhum tipo, e isso geralmente é um bom sinal. Isso sugere que a testemunha não estava buscando notoriedade, dinheiro ou qualquer outro ganho pessoal, mas simplesmente queria respostas de verdade. Número 6, quadro 352 do filme Patterson-Gimlin, restaurado por Todd Gatewood. Gravado em 20 de outubro de 1967 em Bluff Creek, Califórnia, por Roger Patterson e Bob Gimlin, o filme Patterson-Gimlin, como você provavelmente sabe, continua sendo a filmagem mais icônica do Pé Grande já registrada. O que você está vendo agora é o quadro 352 desse filme, restaurado em 2024 e 2025 pelo arquivista fotográfico profissional Todd Gatewood, que fez uma restauração completa, quadro a quadro do filme original, que ele pretende lançar em breve. Em um documentário que explica o processo e mostra o filme totalmente restaurado em sua íntegra. Vai ser bem empolgante e eu recomendo muito que você dê uma olhada no canal do Todd, só para constar. Todd explicou que quase todas as versões do filme Patterson-Gimlin que todos nós vimos são cópias de 4ª ou 5ª geração, e é por isso que elas são tão borradas e os detalhes ficam muito obscurecidos. Mas as filmagens originais capturaram muitos detalhes. O trabalho do Todd foi feito com base em fotografias de primeira geração em grande formato do filme original, capturadas com uma câmera de 4 por 5 polegadas. É daí que vem todo esse detalhe. Todd diz, abre aspas, a maioria das pessoas só viu cópias piratas borradas de 5ª geração do filme original. Mas, quando você trabalha a partir dos negativos brutos, escaneados em formatos adequados e sem compressão, a história é bem diferente. Você consegue ver detalhes até nos cílios. A restauração de Todd não usa IA, apenas digitalização bruta e realce de nitidez por camadas gaussianas e uma remoção minuciosa de poeira e manchas.
O que você vê aqui provavelmente está melhor que o Master agora, graças ao trabalho do Todd. Você pode ver muita definição muscular clara, e isso é o mais impressionante desse quadro, na minha opinião. O músculo da panturrilha flexionado e os tendões ao redor dele, o posicionamento natural dos membros, a simetria facial. Não há nada nisso que pareça um homem fantasiado. Além disso, a criatura tem seios, algo que, como já discutido, dificilmente seria incluído por alguém nos anos 1960, tentando criar uma farsa sobre o pé grande. Seria considerado meio estranho e desconcertante pensar em um detalhe desses. Mas, olhando para trás, isso reforça muito a autenticidade do filme. Essas fotos sozinhas não provam definitivamente a existência do pé grande. Não acredito que uma fotografia conseguiria isso. Mas elas são altamente anômalas, especialmente quando você considera o fato de terem sido capturadas por pessoas diferentes ao longo de décadas e em diferentes regiões geográficas. Pessoas que não têm nada a ganhar e tudo a perder ao virem a público com o que viram e capturaram. O que achou? Compartilhe suas opiniões sobre as fotos nos comentários. E se você quiser me dar um apoio extra e contribuir para projetos futuros, vou deixar um link para minha página do Buy Me a Coffee na descrição abaixo. Muito obrigado por assistir.